Boa noite, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Meus amados, me perdoe pelo um pouco de atraso aqui, amém? Eu gosto de postar às 7 horas, mas de repente entra às 8 horas, porque, para quem não sabe, a gente trabalha também, tá? Então, às vezes é bem corrido e não dá tempo de fazer o vídeo. Mas estamos juntos, né? Juntos e misturados, podemos dizer aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, de repente, se pular algum dia, tá? Fiquem atentos, porque no próximo dia já estará outro capítulo do Leitura Bíblica, amém? Então vamos lá. Então, Êxodo capítulo 21, nós paramos no capítulo 20, vamos para o capítulo 21 neste momento, amém? Meus amados, você que ama a palavra de Deus e quer ler toda a Bíblia, todos os vídeos estão aí no canal, desde Gênesis, lendo e aprendendo, tá bom? E vamos até o Apocalipse, já estamos em Êxodo capítulo 21. Na verdade, nós vamos ler toda a Bíblia em nome de Jesus. Eu quero pedir a você já deixar aquela like, compartilhar, tá? Não esquece de ativar o sininho para receber o vídeo aí na tua casa. Que Deus abençoe. Vamos lá? Capítulo 21, Êxodo. Estes são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só um com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. E se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao póstigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor, e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando-a deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. E se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, que morra também, que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se ele não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerás. E quem furtar algum homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se algum homem pelejar e ferirem uma mulher grávida e forem causa de aborto, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante do juiz. Mas se houver morte, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferirá por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho de seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente de seus servos ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornar homem ou mulher, que morra,
o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escornador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha encornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono. O dinheiro restituirá, mas o morto será réu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então o venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente. Também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escornador, e o seu dono não o guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Meus amados, quantas leis! A Bíblia está falando sobre leis, né? Vamos colocar lei, podemos dizer lei na Bíblia como doutrina, né? Hoje o povo inventa algumas doutrinas por aí, tem doutrinas que... vou contar algumas doutrinas que eu já vi em algumas igrejas, rapidinho para nós fazer uma comparação. Tem igrejas que diz que o homem tem que cortar a barba, o homem não pode subir no altar com barba, o homem não pode pregar sem gravata, né? Tem que pôr o véu na cabeça, é obrigatório em algumas igrejas. Tem também a questão de pessoas que, né, não podem cortar cabelo, né? Não pode usar shorts, né? Tem aquelas doutrinas que a pessoa não pode ter um aparelho de televisão, mas tem um celular que acessa até o que não pode. Então tudo isso são doutrinas de homem, né? Não podem jogar bola. Irmãos, tem doutrinas absurdas e eles tentam dizer que está na Bíblia. Eu quero dizer, aonde está escrito tais coisas, né? Então tudo são estatutos de homens, doutrinas de homens, essas coisas. É claro que eu não estou dizendo que, né, o homem não pode andar pelado, muito menos a mulher, porque quem é do céu sabe se portar, sabe se vestir, né? Também quem é cristão não vai viver uma vida de escândalo, né? Levando lascívia, entre essas coisas que a Bíblia realmente ela condena, né? As mulheres têm que saber se vestir, como diz a Bíblia, né? Tem que andar ordenadas e seus trajes igual as antigas mulheres de Deus. Ou seja, tem que andar conforme Deus quer, né? Questão de televisão, isso aí é conversa para boi dormir. Hoje a tecnologia está tanta que a pessoa não precisa ter televisão. Até porque esse aparelho aqui eu uso para fazer o bem, se eu quiser fazer o mal eu faço, mas nós temos essa tecnologia para a glória de Deus para nós fazermos o bem. Então, tem essas coisas, irmãos, que tem que rapar a barba, que tem que usar gravata, que não pode pregar sem paletó. Não existe isso aí. Cada um acredita naquilo que quer. Eu prefiro acreditar na palavra como ela é e não conforme os homens acham que, né, podem impor algumas coisas por aí. Claro, eu não estou julgando nem criticando, cada um faz do jeito que quer. Eu estou mostrando que pelo padrão bíblico, né, tem pessoas que se desviaram por causa disso. Tem pessoas que pararam de ir para a igreja, que não acompanham mais a palavra, que não querem saber mais nada, por causa de pequenas coisas, por causa de ter uma televisão em casa. Tem pessoas hoje que estão desviadas porque põem um short e o pastor sem sabedoria falou que não podia, que, né, Deus abominava. Tem quantos e quantos casos, irmãos, disso? Nós temos que ter sabedoria. Mas como vamos para o padrão bíblico, Deus em suas leis são muito rígidas. Êxodo capítulo 20 nós vemos que ele deixou os mandamentos. Agora ele vai deixar algumas leis para os servos, né? Na verdade as leis acerca dos servos e dos homicidas, aqueles que são assassinos. E você pode perceber que a justiça de Deus é tão tremenda que aquele que matar iria morrer.
não ia ter moleza para ninguém. Até a lei dos servos, se o senhor ferisse o servo de alguma maneira, ele tinha que liberar o servo sem ter nada a pagar, ou quem sabe algum direito. Na verdade, ele tinha que liberar o servo. Seria tipo uma carta de alforria, né? Se acaso ele judiasse, maltratasse o servo, seria uma carta de alforria. Ele teria que deixar o servo ir. Mas algo que me chamou muita atenção aqui, meus irmãos, foi aquilo que a Bíblia diz: o que ferir pai ou sua mãe certamente morrerá. Olha como isso é forte. Tá vendo que nós temos que respeitar pai e mãe? Isso aqui é interessante, né? E quando nós lemos aqui, nós vemos que a Bíblia diz que quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Então isso é algumas leis que Deus impôs mais sérias e não tinha moleza não. Até leis sobre bois, o patrão tinha que prestar conta daquilo que ele tinha, se não fosse, é claro, por acidente, porque se ele saber, um exemplo, aqui perto da minha cidade morreu um homem porque ele bateu em um boi, agora esta semana, o dono do boi arcou com as despesas todinha, sem questionar, ou seja, ele cumpriu o que está escrito aqui. Por quê? Porque ele é um homem que preserva sua propriedade, né? Que faz os seus cercados bem feitos. Então ele viu que aquilo realmente foi um acidente. Qual é a questão aqui? Se ele sabe que o boi é problema, não vara as cercas e tudo mais, pula e tudo, ele vai prender, ele vai aumentar uma segurança para que aquele animal, aquele boi não saísse da sua propriedade. Então, quando a pessoa sabe e não cuida, é porque ela está relaxada. E a Bíblia diz aqui que se ele sabesse que o boi não era terrível e não tomasse providência e acontecesse alguma coisa, ele ia ter que prestar conta. Sabe o que me ensina isso? Que se nós saber, olha, presta atenção, pega essa e eu vou parar por aqui. Se nós saber que estamos fazendo algo de errado e não consertar, as consequências vão vir e não vai ter para onde correr. Olha só a aplicação que eu faço aqui através disso. Que aplicação tremenda que Deus nos dá para essa noite. Se o homem sabesse que o boi dele era problema e o boi dele causasse um acidente ou alguma coisa ele fizesse, matasse alguém, ele ia ter que prestar conta porque ele não tomou providência. Se nós sabe que tem coisas que são erradas e a gente continua na prática, irmão, você vai colher o que você plantou. Então Deus está nos mandando, você sabe que está errado? Você sabe onde está o problema? Você sabe qual que é o defeito que você tem que consertar? Então Deus está falando, conserta, faça por onde? E você terá tido por inocente. Aleluia, isso é arrependimento e conversão. Seus pecados serão perdoados. A consequência não virá sobre a tua vida. Quando nós procuramos se consertar diante de Deus, não tem consequências. Eu poderia trazer várias explicações sobre o servo, sobre os homicidas, mas isso aqui é tremendo como me chamou a atenção para me aplicar para os dias de hoje. Claro que eu podia dar uma aula de teologia sobre as leis e tudo mais, o povo de Israel, que Deus determinava, mas eu quero aplicar essa lição. Se você sabe que está errado, então conserta, porque se não consertar, Deus não vai ter ninguém por inocente. Amém? Meus amados, se você ama a palavra de Deus, compartilha com alguém e vamos para o capítulo 22, amanhã em diante estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe a todos. Pastor Hamilton, eu gosto muito dos seus estudos, eu quero ajudar de alguma forma o ministério do pastor. Leia a descrição desse vídeo e faça o que Deus colocar no teu coração. Que Deus abençoe a todos.